E aí, beleza? Eu sou o Dionísio e neste vídeo eu vou falar sobre equação. O que é uma equação? E vou falar também como resolver uma equação. E desmistificar um pouco sobre o que é tanto falado nas escolas, de passar para um lado, passar para o outro, só trocar o sinal. Então, bora lá. Primeiro, eu vou falar o que é uma equação. Bom, equação é uma igualdade entre duas partes. Então, eu tenho que pensar, quando eu falo de equação, no sinal de igual. Então, eu tenho uma coisa de um lado igual a algo do outro lado, certo? Então, eh, se eu tenho alguma coisa aqui, ele vai ser igual a algo que está do outro lado, certo? Um exemplo muito bom para falar de equação é a balança. Em específico, aquela balança que tem dois pratos, certo? Então, eu vou ter um prato desse lado e um prato do outro lado. E para essa balança estar em equilíbrio, o que eu tenho deste lado aqui, por exemplo, duas bolinhas, do outro lado, para estar equilibrado, eu preciso ter duas bolinhas também. Ou então, eu posso ter duas coisas diferentes tendo o mesmo peso, certo? Ou seja, um retângulo pode ser igual a duas bolinhas. E eh, essa característica é muito importante a gente entender futuramente para resolver equações, que duas coisas diferentes podem ter o mesmo peso, certo? Bom, agora indo para como resolver uma equação, primeiro eu tenho que falar de o que é uma incógnita. Bom, incógnita é um certo valor desconhecido que, a partir da resolução da equação, eu vou encontrar este valor. Então, agora eu vou pegar um exemplo simples de uma equação e mostrar como podemos resolver, certo? Então, aqui o meu exemplo vai ser x mais 3 é igual a 5. Bom, eu posso simplesmente usar a lógica e pensar que número somado com 3 é igual a 5. E diretamente a gente pode chegar aqui, esse número aqui precisa ser 2, certo? Então, só o número 2 somado com 3 vai resultar em 5. Porém, a gente pode pensar de uma outra forma, certo? Bom, lembrando que uma balança, se eu coloco um peso de um lado, essa balança vai tender para um lado. Então, se eu coloco esse certo peso de um lado, eu tenho que colocar o mesmo peso do outro lado. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou, nesta equação aqui, subtrair 3 desse lado e subtrair 3 deste lado também. E agora vamos ver o que acontece. Se eu tenho x mais 3 menos 3 com o número 3, vai dar zero. Ou seja, 0 mais x vai ser x. E aqui eu tenho 5 menos 3 vai ser 2. E olha só, eu também cheguei no valor x igual a 2. Então, se eu fiz uma ação de um lado, ou seja, aqui eu subtraí 3, do outro lado eu tenho que subtrair 3 também. Então, eu posso resolver dessa seguinte forma. Agora, pegando um outro exemplo, com outra operação, eu vou pegar aqui que 3x é igual a 18. Bom, da mesma forma que o exemplo anterior, eu posso pensar que número multiplicado por 3 vai dar 18. Então, a gente pode ir lá na tabuada do 3 e ver que o número que multiplicado por 3, que dá 18, é 6. Então, eu posso só pensar que x é igual a 6, certo? Mas, pensando da segunda forma que a gente resolveu o exemplo anterior, que operação que eu faço que eu vou ter somente o x de um dos lados da incógnita, né, que é o nosso objetivo. Então, se eu estou multiplicando por 3, eu posso dividir por 3 os dois lados. Então, eu vou dividir por 3 aqui e vou dividir por 3 aqui. Porque se eu fizer 3x dividido por 3, eu vou ter que 3 dividido por 3 vai dar 1. E daí 1 vezes x vai ser o nosso x, certo? E 18 dividido por 3 vai dar 6. E assim a gente chega no x igual a 6 também, certo? Então, bom, nesse vídeo eu falei o que é uma igualdade, quer dizer, o que é uma equação, que é uma igualdade entre duas partes. E, então, é muito importante a gente saber que o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Então, uma ação que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para manter a igualdade, certo? Em próximos vídeos, eu vou falar de outros exemplos, com outras operações e com equações mais complexas e resolvê-las, certo? E é muito importante entender o conceito de equação, porque ela é utilizada em diversos âmbitos da matemática, tanto em função, principalmente, geometria, situações problemas. Então, ter a compreensão de como a equação funciona é de extrema importância para o conhecimento matemático. Bom, até o próximo vídeo e até mais.